Vamos lá, galera. O anime dos homens gulosos é bom. Ou quase isso, pelo menos. Canal Transparente. Eu adoro esse cara, velho. Anime da tua época, Ed, aí. É, com exceção de que eu não assisti, né, a época. Tóquio Gulosos, Nem o anime depois. onde o moleque vira Tóquio Gulosos. O cara já começa um vídeo fortíssimo já, velho. Tóquio Gulosos é forte, velho. comedor de gente num mundo onde todo mundo quer comer todo mundo, mas ele não quer esse caminho. E se você já viu Tokyo Ghoul, você sabe que essa descrição é exatamente fiel ao anime. Mano, pela primeira vez eu vi esse anime pra fazer esse vídeo aqui, porque na época que tinha estourado, lá uns anos atrás, eu vou falar que eu ficava um pouco afastado dessa fandom. Eles me assustavam às vezes até. Porém, depois de todo o hype do anime e o fracasso das outras temporadas, eu assisti e a gente vai estar falando aqui da primeira temporada, que eu achei bom e ruim ao mesmo tempo. Eu achei mais bom do que ruim, mas vocês vão entender aqui. Então entra lá na minha comunidade do Discord, link na descrição, se inscreve e bora pro conteúdo. Se existe ateus no mundo, quem criou o mundo e quem liga as luzes dos postes e quem criou os animais? Mano, você não viu o primeiro vídeo, velho? É tudo uma simulação, mano. Nada disso é real. Ele tava utilizando uma banana pra gravar a imagem desse vídeo? Como assim? Por que, Nukio? Pobre Tokyo Ghoul, o único anime que precisava desesperadamente de um remake. Com certeza, velho. Bom, primeiramente, eu não li o mangá, beleza? Porra, né? Quando eu falei que eu tava assistindo esse anime, 500 pessoas vieram, ah, você tem que ler o mangá. É, o mangá é bom, eu sei, eu dei uma folheada no mangá pra ver algumas diferenças que podia ter da animação pra obra, mas, mano, eu não vou ler o mangá, eu vou falar do anime primeiro. E bom, falando da animação, o anime Acho que ele é que nem eu, velho. Ele prefere assistir anime do que ler mangá, velho. Nossa, eu tenho uma preguiça de ler mangá, velho. Pra mim, ler mangá é um rolê, mano. Eu gosto de ler mangá quando é físico, tá ligado? Quando eu tô com o mangazinho ali na minha mão, folheandinho assim, mano, fisicamente, pô. Aí eu gosto de ler mangá, velho. Fora isso, mano, mó rolê, velho. Mó rolê, mano. tem alguns momentos do mangá que eles conseguem passar com bastante fidelidade, tipo, papo reto, eu Sim, acho que velho, eles ler conseguem mangá físico é converter o perfeito, mesmo velho. sentimento do mangá pro anime. A animação nas cenas de luta, ela é decente, tá ligado? Não é nada, nossa, que fantástico, mas também não é ruim. Porém, o momento que eu acho que esse anime brilha é na hora de converter o sentimento que os personagens estão sentindo nas expressões deles. Por exemplo, essa cena aqui, que é uma de várias que a gente tem um olhar que quando tu tem o contexto da cena, fica muito mais pesado, tá ligado? E isso é um ponto bom, porque são poucos animes que eu vi recentemente que conseguem passar essa sensação do que os personagens estão sentindo sem eles terem que falar uma palavra, tá Vinland Saga, velho. Vinland Saga tem muito disso, mano, na moral. ligado? É só expressão e você já entende muito bem. Sem contar que essa cena me lembrou o anime de Cyberpunk. É parecidão. Em resumo, é meio... Nossa, pode pá, é triste o preço que os mangá estão hoje em dia, né, velho? Não tá mais vintão, velho. Tá, atualmente é uns 40, 50. Mano, é triste, velho. Na moral. É triste querer ter mangá hoje em dia. que um shounen que eu preferia quando não tinha ação e só a cena de desenvolvimento dos personagens. Mas, bom, vamos falar da história aqui. Bom, a história começa com esses dois malucos, aí uma mina comendo uma galera e esse mano que é o Jason, literalmente o nome dele é Jason, 100%. Até que corta pro protagonista, que é o Kaneki, sei lá, vou falar Kaneki, e o seu melhor amigo, o Nagashika. E eles estavam ali junto porque o Kaneki tava prestes a ter um encontro com uma mina de cabelo roxo, que a gente sabe que é aquela mina que tava devorando a galera. Não tem suspense, Sim, tá bem o óbvio básico, na real. padrão. Inclusive, nesse mundo tem uma ameaça chamada ghouls, que todo mundo sabe, é passada na TV e parará, apesar que as pessoas não têm muito detalhe sobre o que exatamente eles são, só que eles comem gente. E essa mina, a Rizzy, ela é uma desses ghouls. Bom, o encontro deles termina... Namorada do Nokio, é bem isso, E velho. acaba que a Rizzy tava realmente querendo botar o Kaneki pra dentro. Ele todo bundão, não tem nem o que fazer, só aceita, mas por conta das leis da causalidade, um monte de viga cai de uma construção que eles estavam perto e esmaga a Rizzy. Aí quando chegam lá pra resgatar os dois sem saber que a Rizzy era um ghoul, eles veem que ela já foi de base, pegam um órgão dela e transplantam no Kaneki pra ele conseguir sobreviver. O que acaba dando merda, transformando ele num meio ghoul e num meio humano. Que meio que não significa porra nenhuma, depois eu explico isso. As mudanças na vida do Kaneki mudam a partir do momento que ele acorda, porque ele não pode comer mais nada além de carne humana e café. É, eu não sei, o maluco... Café, mano. Específico, velho.
pode ir no Starbucks de boa. Então, filhão, o combo Triple Cheddar Bacon do Mac, esquece, meu. Só que assim, né, Coitado. é óbvio que o cara não quer comer ninguém, né, tipo, porra, é óbvio. Mas ele tava com tanta fome, os instintos dele tava tão desgraçado das ideias, que quando ele sai na rua, ele acaba sentindo o cheiro da carne de um humano, que era um ghoul que tava comendo. E o cara foi super gente boa, até oferece um pedaço pra ele. Só que aí, do nada, o humano mete o pé na cabeça do maluco, decapita ele e começa a meter o louco pro Kaneki, falando lá que aquilo é o território dele, não sei o que. Só que ele é parado por outra mina que salva o Kaneki. Essa daí era a Touka, uma ghoul bem poderosa, partindo do ponto que ela alopra o maluco de óculos, tá ligado? Só que assim, ela não é a pessoa mais boazinha do mundo, porque ela começa a questionar o Kaneki por que ele não come carne, já que ele é um ghoul, e ele fica tipo todo, não, eu não posso comer humanos, eu não sou Não, mas não posso comer humanos. um monstro. Aí ela fala, ah é, tá bom então, toma isso daqui, ó. Ele mesmo assim cospe porque ele não quer aceitar que ele tem que viver aquele caminho de monstro, ele acha aquilo super errado. Mas quando ela ia passar do ponto, o mestre dela aparece e fala que vão levar ele junto. Quando ele acorda, ele vê que ele foi levado pra uma cafeteria, a mesma que ele ia com um amigo dele. E ela é dirigida por ghouls, principalmente esse velho aí que é o chefão principal. É a cafeteria dos gulosos, cafeteria aí é meio que um projeto de paz, tá ligado? Ele acolhe vários ghouls que não conseguem caçar ou não querem viver uma vida violenta e ajuda eles com café, que é uma das coisas que eles podem tomar, e também pegando carne de corpos que morreram de formas naturais. Porque aí, até que, né? Episódio 1 de Tokyo Ghoul é muito bom, mano. PQP, pô, pior que eu nunca vi, velho. Tokyo Ghoul é um anime que eu sempre tive preguiça de assistir. Sempre enrolei pra ver, mano. Tá maluco, velho. Ok, né? O Kaneki vira funcionário desse lugar e ele vive pela mesma regra, só que ele ainda só toma café, ele não come carne humana. Vida vai, tá tudo numa boa, o Kaneki começa a se entender ali com a sede de sangue dele. Ler o mangá não toque no anime. Mó rolê, velho. Mano, eu não vou ler mangá, velho. Não adianta. Pessoas pedem pra eu ler mangá direto, velho. Eu não vou ler mangá, velho. Eu não gosto de ler mangá. Mangá, véio, se não for físico, se não tiver aqui, ó, na minha mão, eu não vou ler, velho. Na moralzinha. Mó preguiça, velho. Nagashika fala, aí mano, eu tenho que pegar um bagulho ali com um parceiro meu, vamos junto. E quando ele vai, filhão, bum, era o nerdzinho. O nome desse mano aí é o Nishiki, um cara que é um otário de todas as formas possíveis, tá ligado? Porque ele sabe que o Kaneki tá com o cu na mão de tá andando perto dele, então ele aproveita no primeiro beco que eles passam, mete a bicuda no amigo do Kaneki, começa a pisotear ele pra deixar o Kaneki, filhão, maluco das ideias, falando, você não pode fazer nada, você também quer comer ele, tá ligado? A troco de nada. Só que isso acaba deixando o Kaneki tão pistola, filhão, que ele ativa o Kaguni dele. São esses rabos aí que ele tem, que cada ghoul tem uma habilidade diferente. E aí, malandro, o Nishiki vira farofa na mão do Kaneki. Pausinha aqui rápido pra eu falar um ponto sobre esses negócios aqui de Kagunis. Assim, cada ghoul tem um Kaguni diferente, tá ligado? Eles variam de poder, eles podem variar de funcionalidade, do jeito que eles são usados. E tem uns que são incríveis, tá ligado? O da Touka, por exemplo, que tem esse design, esse visual do caralho. Ela consegue petrificar essas asas aí dela pra soltar uns espinhos. Mano, é um bagulho muito da hora. Agora do Kaneki é uma merda. Assim, não que ele seja ruim de eficiência, ele é bem bom pra combate. Só que, tipo, ele é tão básico. Tipo, pelo anime, tu facilmente vê uns 3, 4 outros personagens que tem o mesmo tipo de Kaguni que ele, que é um rabo, assim, às vezes alguns só tem menos do que ele, mas ainda assim, é a mesma coisa, tá ligado? É o Eu mais não sei se básico mais de pra frente todos. ele ganha alguma habilidade nova, alguma coisa assim, porque, tipo, ele meio que só é forte e rápido, tá ligado? Ele não faz nada demais. Assim, pro protagonista eu esperava um bagulho um pouquinho mais elaborado, assim. Mas bom, depois dessa treta aí, ele perde o controle totalmente, quase come um amigo dele. Calma, Kaneki, calma. Por pouco isso não acontece porque a Touka aparece lá e resgata os dois, levando eles pra cafeteria pra eles terem cuidados. O Kaneki fica todo tristão por isso, falando que ele não consegue nem aceitar nenhum dos dois lados, porque ele não faz parte de nenhum lugar. E o velho fala que, na verdade, ele pertence aos dois lados. E diz que ele adora olhar os humanos vivendo. Mas só um momento aí, eu acho isso daqui um dos pontos muito frescos dessa obra, tá ligado? Tipo, os ghouls ficam falando, não, os humanos, a gente tem que aprender a ser como os humanos. Eles são literalmente humanos com umas coisas a mais. Os ghouls têm sentimento, têm empatia, eles conseguem amar as pessoas, eles têm
tudo que um humano tem. A única diferença é que eles só conseguem comer carne humana e tem uns rabo épico. Tipo, eles não se colocarem como humanos, eu entendo o contexto que eles estão querendo dizer ali, mas meio que eles falam como se eles viessem de Marte, tá ligado? Como se eles fossem criaturas fingindo ser humanos. Mano, eu achei isso daí muito besta, tá ligado? Porque esse bagulho de ser ghoul é mais uma maldição do que, tipo, outra raça em si, tá ligado? Beleza, mas daí a gente vê que, de repente, uma mina vai com a filha dela pra cafeteria pra se abrigar, porque a gente vê que o Jason tava usando o marido dessa mina aí pra conseguir uns itens, que é tipo um alicate, uns bagulho meio que de tortura, tá ligado? E assim, por mais que o marido dela também seja um ghoul, o cara é o Jason, né, filho? Não tem muito o que fazer. Nessa hora também, a obra introduz as pombas, que são uma gíria que os ghouls usam pra falar dos investigadores. São uma galera que extermina ghouls, em resumo. E assim, por mais que eles só sejam humanos, eles são bem fortes. Se ghoul existe, claramente é ter os exterminador, né, mano? Isso faz sentido. Subestimar muito não, e os ghouls até evitam encontrar com eles, porque eles são um problema. Ah, e também tem o Uta, que é o maluco que faz máscara. Sei lá, o pessoal parece gostar dele, então eu tô colocando ele aqui no vídeo. Ele é meio foda-se, nessa temporada ele não faz nada. O Kaneki nessa hora vê que todo mundo ali se ajudava de algum jeito e tinha alguma função, mas ele tava ficando pra trás, tá ligado? Porque ele não queria aceitar esse lado de ghoul dele. Só que ele decide mudar isso, e o jeito que ele faz pra conseguir ser útil de algum jeito é ajudando essa minazinha aí, a Hinami, a filha daquela mina. Ele se aproxima dela de um jeito bem legal, bem sutil, ele ensina palavras novas pra ela, até porque o Japão tem 3 alfabetos, esses caras são doentes. E no geral ele é um irmão mais velho que tá ali pra se ela precisar de ajuda. E, cara, eu gosto muito dessa parte, tá ligado? Humaniza bastante o Kaneki e ainda faz sentido pra personalidade dele, que ele tá ajudando um ghoul de um jeito humano. Tipo, é um bagulho legal aí. Agora vai entrar um ar que eu acho que é uma baita de uma encheção de linguiça, tá ligado? Porque ele não adiciona praticamente nada pra história. Além de o Kaneki é um animal, tem uns ghouls bizarrão por aí e até monstros têm sentimentos, ó. Esse arquinho, eles adicionam esse personagem aí que serve como um antagonista, que ele é bizarro. Você olha pra cara dele, você sabe, ele é problema. Aí a Touka vai lá e fala, Kaneki, ele é problema, fica longe dele. Tem um monte de gente pra você dar rolê. O que ele faz? Tem um encontro com o cara. Pra vocês terem uma ideia, olha Nossa, mas pelo amor de Deus, o protagonista é um imbecil então, velho? É isso mesmo? Ideia desse maluco, filhão. O Kaneki se machuca com uma xícara, ele vai lá, coloca um paninho, pega o paninho que tá com o sangue dele e faz isso. Né, um cara super equilibrado. Esse mano aí é o Tsukiyama, que é um gourmet pro mundo dos ghouls. E como os gourmets do mundo... É um gourmet, mano, é isso? Parei com as piadas. Real mesmo, ele é estranho, né? Não tem como falar. O mano prende o Kaneki num coliseu, que era um restaurante que ele tinha ali pra outros ghouls se reunirem e apreciarem uma carne boa. E a do Kaneki era diferente, porque ele era um híbrido, tá ligado? Mas o Tsukiyama não sabia disso ainda, e quando ele descobre, ele salva o Kaneki dessa coisinha fofa aí e fala que só ele vai comer o Kaneki. Meu Deus do céu, quanta comilância. O Nishiki, que ainda tava vivo depois de tomar aquela surra épica pro Kaneki, é salvo por ele de uns Yakuza Gurru, sei lá. Que é claro que o Kaneki salva ele, né? O maluco fica pisoteando o teu amigo, quase te obriga a comer ele, e tu fala, não, eu vou salvar ele, ele merece. O Kaneki leva o Nishiki pra casa da mina dele, que por algum acaso era humana. Aí eles saem ali pra trocar ideia. Namora uma humana, velho, oxi. Imagina, gente, vocês namoram uma pessoa que come humanos, velho. Você sabe que em algum momento, velho, você vai ser marmita da pessoa. Se a pessoa estiver morrendo de fome, velho, você é a comida de emergência dela, tá ligado? E ela fala que o Nishiki não é só um ghoul ruim, os caras, olha, apesar de, né, ele tem uma namorada, ele é super empático, mas tava comendo o melhor amigo de uma pessoa. Não, muito legal, ele é realmente um cara super gente fina. Só que o Tsukiyama tava vendo isso e ele aproveita pra pegar essa mina e usar de isca pra atrair o Kaneki pra uma igreja onde ele ia comer ele. O Nishiki e a Touka estavam lá junto pra impedir, apesar que o Nishiki só leva um pau épico novamente. Só que por ironia, a parte que eu achei mais legal foi... Nossa, mas o Nishiki é um bucha, né, velho? O cara apanha de todo mundo, velho. Do Nishiki, tá ligado? Porque por mais que ele seja um egoísta, um bostão na minha opinião, ele ainda assim protege com a vida dele a minazinha. E tipo, essa expressão que eu já tinha mostrado, eu achei muito legal, tá ligado? Achei muito impactante pro contexto todo da cena. O gourmet lá leva uma surra criminosa da Touka porque o Kagune dela é apelativo demais. E agora o Nishiki faz parte da cafeteria, porque todo mundo consegue confiar nele, né? Não, pode crer, não tem nenhum pedido de desculpa aí. Tudo ok, tava rolando umas tretinhas ali, pá. Não, mas... eu não acho que é porque todo mundo consegue confiar nele, é porque ninguém tem medo dele, né, velho? Tipo, velho, eu acho que se eu trombar com ele na rua, eu espanco esse cara, velho. De tão bucha que ele é.
Não é porque confiam nele, não. É porque o cara não representa ameaça nenhuma pra ninguém mesmo, tá ligado? Maluco fraquíssimo. Mas era tudo num núcleo fechado de personagens, entendeu? Só que agora não, agora a merda arrebenta. Os investigadores conseguem descobrir o paradeiro do pai da Hinami e veem que ele tava trabalhando com o Jason. Só que, né, o Jason é forte demais, então alguém tinha que pagar o pato. Todo mundo consegue um emprego nessa cafeteria também. Ô, velho, será que eles têm vaga das 8 às 5, mano? Das 8 às 6? 8, 9, 10, 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4. É, das 8 às 5, tá certo. Com as informações que eles pegaram, eles conseguem ficar de olho na Hinami e na mãe dela. E aí não demora muito até elas serem encurraladas. Só que aí vem um ponto. Esse investigador aqui, ele é um filho da puta, não, né? Essas maletas que eles usam tem os Kagunis de outros ghouls que eles derrotaram. E no caso, ela tá usando o Kaguni do marido dela. Ele é um cuzão, não é? A Rimeno, sem pai, sem mãe, totalmente sozinha no mundo, deixa a Touka pistola, filhão, e ela vai atrás de vingança. Ela até consegue mandar de base um dos investigadores menores que estavam envolvidos nessa treta aí, o que acaba gerando um dilema de quem que é o vilão dessa história. Porque os investigadores, eles só estão fazendo o trabalho deles de eliminar uma ameaça que eles sabem que é nociva para os humanos, mas a Touka, como ghoul, sabe que não são todos eles que são ruins ou pensam da mesma maneira. E o anime faz um paralelo legal nessa cena desse investigador aí, o Amon, e da Touka dando o mesmo discurso em situações diferentes. Algo que eu achei muito legal eles questionarem nesse momento, porque desde que eu comecei a ver o anime eu ficava pensando, caramba, mas pera aí, eu tô torcendo meio que pros vilões, tá ligado? Bom, conclusão, vingança concluída, o velho aí vai de base, o Kaneki quase cede a sede de sangue dele e acaba devorando o Amon, o que não acontece, então suave, missão concluída. Ah, nossa, os bagulhos saem do rabo dele, velho, eu achava que saia das costas. O cara é só um Naruto nerfado, então, mano, 3 rabos, velho. Eu achava que esses bagulhos saiam das costas dele, não do rabo, mano. Caraca, mano. A sede de sangue dele acaba devorando o Amon, o que não então, acontece, o cara só tem 3 então, rabão, suave, véio. missão concluída. Na real, nem tanto, porque o Kaneki tá começando a ficar famoso como o ghoul de um olho só. E aí, filhão, o Jason escuta dele e vai atrás. Nessa hora, a Touka revela do nada que ela tem um irmão que é super épico e meio que tá trabalhando pro Jason. Eles vão lá na cafeteria, sequestram o Kaneki e começa a missão resgate. Caraca, mas o Jason é potente, hein, mano? Do nada, os investigadores decidem que eles vão começar uma guerra contra os ghouls do Distrito 11, que é o distrito onde o Jason fica. E o velho, sabendo disso, ele decide que ele vai pegar todo mundo pra ajudar, porque ele vai precisar de reforço. Inclusive o Uta e o Gourmet Bizarro. Mas aí, fala pra tu, eu gostei de ver ele aqui, tá ligado? Porque faz sentido pro personagem dele. Se alguém fosse querer salvar o Kaneki, ele é esse cara, porque ele quer devorar ele, tá ligado? Diferente do Nishiki, que é um cuzão, e quando a gente descobre o backstory dele, a gente vê que ele é mais cuzão ainda. O Gourmet aí, eu achei ele muito legal. O foco dessa parte aí não é necessariamente nas lutas e pá. A gente tem algumas ceninhas de luta e parará, mas o foco faz da sentido, animação... até porque o Gourmet já salvou o Kaneki antes, né, velho? Tá bem mais no Kaneki sendo torturado pelo Jason. Os motivos do Jason tá fazendo isso é que ele passou pelo mesmo tipo de tortura, e meio que ele faz isso em outras pessoas como um jeito de terapia, tá ligado? O Kaneki não tinha algo tão especial, a única diferença é que ele era muito resistente, então o Jason ia poder brincar bastante com ele. Enquanto isso, o Kaneki tava na mente dele, trocando ideia com a Rizzy, o lado ghoul dele, que tava falando que ele precisava aceitar esse seu lado, porque ele era muito mais forte do que ele imaginava. E nessa, depois de sofrer pra caralho, ele decide que não vai aceitar a Rizzy. Ele vai superar ela. E aí, moleque, ele devora ela e o cabelo fica branco. Já sabe, né? Ficou branco, cabelo fudeu. E aí, malandro, ele arrebenta o Jason, filhote. Mas assim, uma surra, ele nem consegue reagir, tá ligado? O Kaneki tava bem mais frio e vingativo do que antes. E a gente acaba essa primeira temporada com um olhar de um Kaneki que talvez não seja mais o mesmo que a gente conhecia. Ó, vamos lá. Eu gostei bastante desse anime, tá ligado? Eles têm alguns pontos ruins na construção do mundo deles, tipo, se eu fosse comparar... O mangá que seja diferente, ele só é torturado depois que o Jason frustra um plano de fuga, o que obriga o Kaneki a se entregar pro Jason não matar os aliados dele. Sério? Então, tipo, mesmo na primeira temporada eles já mudavam um montão de coisa, que doideira, velho. Alguma obra seria a Jin.
só que mais simples. Tipo, esse final de temporada eu achei bem rushada, tá ligado? Do nada eles estão colocando um monte de personagens que a gente nunca viu, sem muito contexto. Eles falam de uma guerra que rola, tipo, do nada, tá ligado? Assim, eles citam que a guerra tá pra acontecer, o Distrito 11 é tenso, mas, pô, mano, é um 360 muito rápido. Por isso até que eu tô comparando com a Jin, porque ambos têm uma ideia parecida de monstros numa sociedade onde eles não são bem reconhecidos, e cria ali um conflito entre eles. Só que o Tokyo Ghoul é muito mais simples do que a Jin. Alguns arcos... Mas a estética do Kaneki no anime é terrível. O mangá basicamente é um Eroguro em questão de estética. Nesse momento o anime tenta fazer só muito belo. Entendo. Pô, doideira, mano. Episódios em si, eu achei que, tipo, não levava a lugar nenhum, tá ligado? Eles meio que vão longe demais com os pontos que não precisavam. Se eles só fossem sutis e mais direto ao ponto, seria muito mais simples. Tipo aquele arco do gourmet que meio que mostra quase porra nenhuma num arco de uns 5 episódios. Porém, assim, a gente ainda tem muitos pontos bons no anime, tá ligado? Os personagens são muito cativantes, você consegue gostar deles facinho. A animação, as expressões, que isso que é algo vindo lá direto do mangá, também é uma parada que agrega muito a isso. Às vezes até parece que eu tava vendo um shoujo, tá ligado? Porque as cenas mais sentimentais e pá, sempre conseguiram me tocar mais do que as cenas de ação e parará. Porém, o final dessa temporada foi muito bom. Eu já tinha visto, né, clipes do Kaneki sendo torturado e virando isso daí, porque não tem como evitar. Mas com o contexto certo, ficou muito mais legal essa cena. Cara, de verdade, Tokyo Ghoul é um anime que dá pra ver tranquilamente. Então, fica a minha recomendação. Talvez eu leia o mangá daqui em diante, né? Porque o anime... Eu tô sabendo que decai. Bom, rapaziada, eu tô ligado que só dá pra ver a temporada 1 mesmo, depois já era. Aos meus amores, os membros do canal e também aos marcados Fechou, pelo então, estigma, irmão, que é são... nóis, pô. Isso aí, assistam Tokyo Ghoul. Não vejam a temporada 2, né? Só vê a temporada 1 de Tokyo Guloso, depois vê o mangá. É o veredito, né, velho? Eu não vou ver o mangá, nem vou assistir o anime. Tenho preguiça de fazer os dois. Então fica tudo certo.